Boa noite, 7 de julho. Hoje à noite será nosso quarto dia de estudar a declaração doutrinária da nossa igreja, quer dizer, a Igreja Batista Regular Vida e Paz. Temos visto nas 3 últimas semanas as Escrituras, Deus verdadeiro, sua triunidade como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e também vimos a criação. Hoje veremos a parte número 4, o homem, sua criação, queda e destino. Mas para poder entender onde estamos indo no nosso estudo, semana que vem veremos o assunto do pecado. E depois veremos de Satanás, da salvação, da igreja, em 2 partes, a igreja invisível e a igreja visível. Depois, as 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Depois, veremos governo civil. E, 11º lugar, as últimas coisas. E nós temos vários itens aqui: o arrebatamento da igreja, o período da tribulação, o tribunal de Cristo, o retorno corporal do Senhor Jesus Cristo, o milênio, o julgamento do grande trono branco, o céu e o lago de fogo. Depois veremos a vida cristã e, por último, a separação bíblica. Então, antes de entrar, vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós podemos estar estudando estes assuntos e revendo, Pai, a nossa declaração de fé, a declaração da Igreja Batista Regular, Vida e Paz. Pai, nos dirige olhando em cada dos itens, Pai. Pedimos isto e obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado também pela salvação que nos temos em Cristo Jesus. No nome de Cristo, pedimos tudo. Amém. Então, como disse, hoje veremos o homem. Seria bom lermos do que está escrito na nossa declaração, né? Então, aqui nós temos homem, criação, queda e destino. Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Isto é, possuindo emoção, intelecto e vontade. Deus formou o homem do pó da terra. Vimos isto em Gênesis 2, 7. O homem foi criado sem pecado, porém, voluntariamente transgrediu os preceitos divinos e, decaindo da graça de Deus, perdeu o estado de santidade que o Senhor lhe dera na criação. Em consequência da queda, todos os homens, porque todos descendem desse primeiro casal, Adão e Eva, são pecadores, não por constrangimento, mas por motivo de sua descendência dos cabeças da raça humana e do pecado original, e devido também à sua livre escolha. Por isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e totalmente incapazes de salvar-se a si mesmo e de voltar a se relacionar corretamente com Deus por seus próprios méritos ou esforços. Gênesis 1, 27, Isaías 53, 6, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12 a 19 e Efésios 2, 1 a 3. Cremos que Deus formou o homem do pó da terra.
Então, veremos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Gênesis 2, 7, nós lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Cremos que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, como veremos agora. Gênesis capítulo 3, aliás, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Cremos que nós, os homens, sendo criados na semelhança de Deus, possuímos emoção, intelecto e vontade. E vemos isso na Bíblia, que Deus tem tudo isso. Já aprendemos que Deus é uma triunidade, de um ser divino que se manifestou em 3 pessoas, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Assim, cremos que o homem é tripartido, tendo corpo, alma e espírito. Deus é triunidade, nós somos tripartidos. Então, veremos Mateus capítulo 10, versículo 28, e veremos 2 destas partes que nós temos. Mateus 10, 28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora veremos outro versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Veremos mais um versículo. Nós veremos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que o homem foi criado sem pecado, porém voluntariamente transgrediu os preceitos divinos e perdeu o estado de santidade que o Criador lhe dera. Em consequência da queda, todos os homens, porque todos descendem desse primeiro casal, Adão e Eva, como dissemos anterior, são pecadores. Não por constrangimento, mas por motivo de sua descendência dos cabeças da raça humana e do pecado original, e devido também à sua livre escolha. A coisa é que somos todos pecadores. E ninguém nos força a pecar, fazemos. Com criancinhas, não precisa ensinar a criança a pecar. Ao contrário, precisa ensinar a criança a obedecer. E nós somos iguais. Pecamos. Então, nós lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso nós lemos de Gênesis 2, versículos 16 a 17. Também veremos outro versículo, também em Gênesis. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ela comeu com ela. Por isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como nós lemos em Gênesis 3:23. O homem é totalmente incapaz de salvar-se a si mesmo e de voltar a ter aquele relacionamento correto que tinha com Deus antes do pecado. Ele não pode fazer isso por seus próprios méritos ou esforços. Agora veremos isso através dos seguintes versículos. Primeiro vamos para Isaías 53. Isaías 53, e nós lemos: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo 6. Agora, veremos mais um. O Evangelho de João, capítulo 3. Aliás, veremos Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E virando para versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, temos lido esses dois versículos, Romanos 3:10 e Romanos 3, versículo 23. Agora, veremos mais um versículo. Queremos ver Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: porque como por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Cremos que há dois destinos para os homens. Em primeiro lugar, o inferno será o destino para todos os que recusam o amor de Deus e o único meio que Ele providenciou para eles a serem salvos, pelo próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois o homem é injusto e não pode se justificar perante Deus. O Jó fez essa pergunta há centenas de anos atrás, e podemos ler isso em Jó capítulo 25. Jó capítulo 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Agora, voltando para o Evangelho de João, o versículo que todos conhecem bem. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Então, o segundo, o céu, a vida eterna na presença de Deus será o destino para todos os que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós podemos ver isso por outro versículo que
João escreveu: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Um versículo muito importante. E João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E semana que vem veremos o assunto de pecado. Veremos a origem do pecado, a extensão do pecado e o seu efeito sobre os homens. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos por mais uma vez que tínhamos o privilégio de olhar na tua palavra, para ver o que tu tens para nós, para que podemos saber, Pai, o problema que o homem tem, mesmo criados na imagem e na semelhança de Deus, pecamos, somos pecadores e que precisamos da salvação. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém.